Questão 178. Estudantes de psicologia experimental estão analisando um modelo matemático. Ou só psicologia estudando um modelo matemático, né? Maneiro. Que foi desenvolvido a partir de um experimento com pombos. Nesse experimento, um alimento considerado como recompensa reforçadora era fornecido em quantidades Q para as aves, com a possibilidade de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático que relaciona os valores reforçadores V1 e V2 de duas recompensas em função de suas respectivas quantidades Q1 e Q2 e de seus respectivos tempos de atraso T1 e T2 na disponibilização de cada um delas é. Beleza. Ao analisar um caso em que Q1 é o dobro da quantidade de Q2, então a Q1 é igual a 2 vezes Q2. Show. Cinco estudantes fizeram as seguintes afirmações sobre em que condição o valor V1 será maior que o valor V2. Tá, vamos lá, vamos substituir o termo aqui. V1 sobre V2 é igual a 2 vezes Q2, que é o Q1, dividido pelo Q2, vezes T2 sobre T1. Veja bem, corta aqui, corta aqui. A gente chega na conclusão que V1 sobre V2 é igual a 2 vezes T2 sobre T1. Como que eu pensei aqui? Gente, ele não falou que ele quer que o V1 seja maior? Não é isso? Vocês concordam comigo que para o V1 ser maior, essa fração, esse resultado dessa fração tem que dar maior do que 1? Sim? Então, qual a conclusão que a gente chega aqui? Que 2 vezes T2 sobre T1 tem que ser maior do que 1. Que para a fração ser maior do que 1, o numerador tem que ser maior do que o denominador. Acabou. Então, olha só. 2T2 tem que ser maior do que T1. 2 tem que ser maior do que T1 sobre T2. Não, calma aí. É isso aí. Então, ó, T1, T2, T2 tem que ser maior do que T1 sobre 2. Ou seja, T2 tem que ser maior do que metade de T1. Conseguiram entender isso? Então vamos lá, ó. Em que condição o valor V1 é maior do que V2? Sempre? Não. Apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior que 0,5, a razão entre T2 e T1. Vamos achar a razão de T2 e T1? É melhor, né? Razão entre T2 e T1. Razão entre T2 e T1. Show. Então, esse T1 aqui que tá multiplicando, passa para cá dividindo, né? Show. Aqui vai ficar 1, então. Isso. A razão entre T2 e T1 tem que ser maior do que o 0,5, né? Show de bola. Então, isso. Letra B. Isso aí. Letra B, o gabarito. Show? Agora, apenas quando a razão entre T2 e T1 for menor que 0,5, não. Aqui a gente achou que é maior, né? A gente achou que é maior, não menor. Tá? Então, não é menor, não. Aqui, T1 igual a T2? Não. Se T1 igual a T2, V1 vai ser o dobro de V2, né? Não é isso. Não é isso. Beleza? Se T1 igual a T2, não é apenas quando T1 igual a T2. Quando T1 igual a T2, V1 vai ser maior? Vai. Vai sim. Só que não é apenas, entendeu? Show. Apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior que 0,5, menor do que 1, não. A razão entre T2 e T1 pode ser maior do que 1. Não tem problema, tá? Beleza. Show de bola. Recapitulando. Olha só, a gente tem essa razão entre V1 e V2, tá? Entre V1 é o valor 1, V2 é o valor 2. Ele pediu qual condição do valor 1 ser maior do que o valor 2. A gente tem aqui uma fração, certo? Uma fração de V1 sobre V2. Maria, você que não entendeu, presta atenção aqui agora. Você conseguiu entender que para V1 ser maior do que V2, essa fração aqui com certeza tem que dar maior do que 1? Sim ou não? Conseguiu entender isso? Tá. Essa fração não é igual a isso daqui? Se essa fração tem que dar maior do que 1, então isso daqui também tem que dar maior do que 1. Beleza? E aí eu só manipulei para achar a razão entre T2 e T1, porque eu percebi que todo mundo aqui estava falando da razão entre T2 e T1. Acabou, só isso.